pessoal, estamos aqui com o Fê Medeiros. Fê, é um prazer receber você aqui com a gente no Sport Buzz. Eu queria começar perguntando como você lidou com a complicação hormonal que você teve recentemente e como isso impactou a sua vida e os seus hábitos desde então. Então, essa foi uma história bem até difícil de diagnosticar, né? Porque nós, como homens, temos um pouco de preconceito desses cuidados pessoais, né? A gente acaba achando que a gente sabe tudo, que a gente resolve tudo, que nós somos fortes, enfim. Então, foi um processo que até eu entender, até eu procurar uma ajuda médica, foi um processo demorado. Eu estava me sentindo muito fraco, né? Eu sempre treinei bem, sempre corri bem, meu corpo sempre esteve do jeito que eu quis. E de um ano e pouco para cá, eu não tinha mais a performance de antes, né? Eu comecei a me sentir mais cansado, eu precisava, de mais tempo para fazer as tarefas que eu fazia de forma mais rápida, principalmente na parte física, né? Vamos dizer assim. E eu achava que eu estava meio que com algum problema psicológico, o início de uma depressão. Eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Até que um dia eu resolvi procurar um diagnóstico médico e eu vi que era a minha testosterona que estava baixa, né? E o homem, ele tem essa questão de achar que a testosterona está só relacionada à libido, ao apetite sexual, a essas coisas. E nesse aspecto estava tudo bem aqui comigo. E eu achava, não pode ser testosterona, eu tô bem, né? Enfim. E na verdade era a testosterona baixa que estava interferindo em outros processos fisiológicos no meu corpo, né? Então, a gente. E eu, como professor de educação física, um cara que cuida do corpo, que estuda isso, não estava percebendo essa história. Então, imagina quem é, de certa forma, né, um brasileiro médio ali, que não tem uma informação sobre fisiologia, né, sobre a biologia do corpo. Então, ele vai achar que pode ser outras coisas. E eu demorei a diagnosticar. Quando diagnostiquei, vi que tudo isso estava afetando por conta de uma testosterona baixa, que na minha idade ela devia estar em 300, mais ou menos, 350, 500, e eu estava com 90. Tipo, uma testosterona praticamente é, com quantidades para o sexo feminino, vamos dizer assim. Então eu não tinha resultado, não tinha rendimento. Aí depois que eu comecei a fazer o diagnóstico e comecei a me tratar, enfim, deu uma melhorada e hoje eu me sinto muito bem. E isso sendo uma surpresa pra você, o que que você sentiu da reação do público? Você já mencionou que você teve apoio da Aline, né? Mas e das pessoas que te acompanham? Então, eu fiz um post, né, na verdade, depois que eu diagnostiquei, que ele reverberou muito, né? Assim, eu expus isso publicamente e a aceitação, na verdade, a recepção, né, do público foi muito interessante para mim, porque eu vi muitos homens se identificando, falando: Caraca, eu tô sentindo isso e eu não sabia que era por conta da baixa hormonal. Caraca, eu tô igualzinho a você. Pô, vou procurar um médico. Então, esse feedback foi extremamente interessante, mas preocupante ao mesmo tempo, né? Porque é isso. Às vezes a gente sabe que os homens não se cuidam, mas quando a gente vê realmente, por relatos, a gente entende que é muito mais sério do que a gente pensa. Mas o que mais me surpreendeu foram o número de mulheres que se atentaram ao episódio e compartilharam com seus parceiros. Então, foi um post que eu fiz, né, relatando isso, que deu mais de 4.000 compartilhamentos. E aí você começa a entender e ler pelos comentários a quantidade de pessoas que se identificaram, a quantidade de mulheres que mandaram isso para os seus parceiros, do tipo: olha aí, tá vendo? Eu falo para você procurar um médico e você não procura. Muita gente falando isso. Muitas DMs eu fui recebendo, então o feedback foi importante, meio que foi um post de serviço social, vamos dizer assim, porque impactou muita gente. E aí eu fiquei feliz com isso, né? Porque eu acho que a gente está nas redes sociais não só para criar conteúdos para a gente, para aparecer como, né, um criador de conteúdo, mas que ele consiga tocar outras pessoas e faça de forma positiva algo para nossa comunidade, vamos dizer assim. Ah, legal. Bom, vamos falar de basquete? Em outubro a gente vai ter NBA batendo na porta de novo. E aí, o que que essa temporada promete pra esse fã de basquete? Nossa, promete muito, né? Porque a cada ano a NBA ela evolui, vamos dizer, principalmente aqui, né, dentro do nosso país, aqui no Brasil. Hoje o Brasil é o terceiro polo de consumo de NBA no mundo, né? Só atrás dos Estados Unidos, obviamente, e da China.
Então o Brasil ele tem hoje um papel importantíssimo quando a gente fala de NBA, tanto de investidores, investimento, comunidade engajada, quantidade de visualizações, enfim, o Brasil é importantíssimo para a NBA. E a gente chega com mais uma temporada interessante porque a cada ano a NBA está vindo diferente, né? Nós temos aí nos últimos anos, desde 2019, um campeão diferente a cada temporada. Então, sempre é uma novidade. Nenhum time consegue ter aquelas dinastias do passado. Então, isso já é um ponto interessante. Falar, e aí, quem vai ser o próximo campeão, né? O Oklahoma City Thunder foi o campeão da última temporada, pela primeira vez na história. Então, provavelmente vai vir um resultado diferente novamente nessa temporada seguinte aí, 25-26. Outro fato interessante também que são as trocas, né? As transições dos atletas, né? Foram algumas trocas bombásticas, como a do Kevin Durant, que é um dos grandes nomes da liga há muitos anos, e agora ele fortalece o fortíssimo Houston Rockets, que é um time jovem que perdeu para o Golden State Warriors nos playoffs, justamente por falta de experiência, e aí chega um dos caras mais experientes da liga para compor um time que com certeza vai dar muito trabalho. Então, a expectativa sobre o time de Houston é grande, a expectativa sobre o Los Angeles Lakers de Luka Doncic e LeBron James jogando uma temporada inteira juntos também é importante. O Luka agora parecendo que está mais fininho, mais em forma. Então, assim, tem muitas coisas legais para a próxima temporada para a gente acompanhar. Aproveitando o gancho que você mencionou, a questão dos Lakers, né? Muito vem se falando sobre uma suposta passada de bastão do LeBron pro Luka, né? Por conta da indefinição da renovação, do futuro dele, porque o Luka ele assinou já, né? Mas o LeBron ele tá ali um pouco deixando a galera na dúvida. É uma nova era mesmo ou é muita polêmica para pouca coisa? É uma nova era. O LeBron, por mais que ele ainda, né, ele é o LeBron James, é um dos maiores jogadores de basquete que já pisou nesse planeta, a gente sabe disso, pela capacidade técnica, pelos recordes quebrados, enfim. Mas, cara, ele tá com seus 41, sabe? Assim, ele tá chegando perto de 41 anos, então ele realmente ele não vai render como ele rendia há 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás. Então ele hoje tem um jogo especificamente bem diferente que favorece outros atletas, apesar dele ter suas médias de 25, 22 pontos por partida. Mas essa passagem de bastão para o Luka, ela vai ser fundamental e a gente vai ver muito nessa temporada agora, né? Porque na temporada passada o Luka chegou depois da metade, ele chegou vindo de uma lesão, e agora pegar o Luka numa temporada inteira, a gente vai ver muito que o Los Angeles Lakers vai jogar muito em função ofensiva do Luka Doncic, mesmo tendo o LeBron James em quadra, porque ele é o ponto focal do ataque. Ele é o cara que vai chamar a responsabilidade para definir as bolas e o LeBron vai ser o cara que vai chamar a responsabilidade para controlar o time. Então pode ser que dê uma química legal. O LeBron, ele chega aí para sua 21ª temporada, né? Se eu não estou fazendo... tanta temporada que eu acho que são 21 mesmo. E aí ele vai precisar se adaptar cada vez mais ao número de jogos, né? São muitos jogos, a sua capacidade de entrega, enfim. Ele é um cara que vai estar todo mundo de olho, mas com certeza, por ter o Luka Doncic do lado dele, as atenções são muito pro Luka, porque ele é o próximo nome do Los Angeles Lakers, uma das maiores franquias da história. Agora, do seu lado, tanto como torcedor, quanto como analista de basquete, qual foi a sensação de ter visto os Knicks voltarem às finais do leste depois de 25 anos e não terem conseguido a vaga? São mais de 50 anos sem um título, né? Então, isso já é um problema para o torcedor do New York Knicks. É um sofredor, vamos dizer assim, né? Eu sou um deles. E eu acho que, assim, a equipe veio em evolução nos últimos 5 anos, a culminar agora, né, dessa forma numa final da Conferência Leste na temporada passada. Foi muito interessante a movimentação de pré-temporada e off-season da temporada passada, mas agora melhorou ainda. A movimentação foi bem diferente do que o time de Nova York está acostumado a fazer, até pela troca do técnico também, né?
Então isso já surpreendeu, que é uma equipe bem conservadora, vamos dizer assim, né, o New York Knicks. Então já trocou o técnico e conseguiu trazer duas adições para o elenco, que é o francês Yabusele e o Jordan Clarkson, que é também um cara que, pô, nas suas equipes que passou, ele sempre foi bem importante. Agora o time que precisava de alguns reservas conseguiu adicionar dois que são muito importantes. Falta um pivô porque o Mitchell Robinson é o cara que fica se machucando muito, então tem que ajudar o Karl Anthony Towns ali. Então a gente talvez precise de mais um cara grande, vamos dizer assim, mas agora a gente tem boas peças para algumas posições. Então essa temporada eu estou muito confiante, até porque infelizmente, né, o leste se enfraqueceu um pouco com a perda do Jason Tatum, lesionado, e do Tyrese Haliburton, que é do Indiana Pacers, que fez a final da temporada passada. São dois caras que vão estar praticamente não, a temporada fora inteira, de dois times que são candidatos a título. Então, talvez isso abra espaço para o Knicks subir um pouco mais diante dessas duas perdas que são muito tristes, né? A lesão para o atleta é muito triste, mas o Knicks pode se aproveitar disso e conseguir chegar, de certa forma, na final novamente da conferência e na final da NBA. Agora, não falando somente sobre Knicks, Lakers, na sua opinião, em toda a liga, quais os jogadores que eles têm sido superestimados e os subestimados, que o pessoal não tá olhando tanto assim? Vou começar com os subestimados, né? Eu acho que a gente tem aí, principalmente na minha cabeça, logo quando a gente fala dos subestimados, eu falo sobre Domantas Sabonis, do Sacramento Kings, que é um pivô que tem médias absurdas de double-double, né? Pontos e rebotes, e alguns triple-doubles, incluindo as assistências. E as pessoas não dão tanto valor de mercado para ele, mas ele caberia em qualquer equipe da liga. Acho que ele é um dos principais ativos aí que qualquer time quer, por conta do que ele desempenha. Subestimado também. Eu acho que a gente precisa valorizar um pouco mais. Aí eu digo até a própria equipe inteira do Indiana Pacers. Ela é muito subestimada, apesar de ter chegado na final da NBA nessa temporada, ter chegado na final de conferência da temporada passada. As pessoas ainda duvidam dessa equipe, acham que não, é uma equipe fraca, pô. É uma equipe que não tem uma grande estrela, né? O Haliburton não é uma super estrela, o Pascal Siakam não é uma grande estrela. E os caras estão batendo aí em todo mundo há 2 anos, e a gente até agora não conseguiu acreditar nisso. Então acho que também é uma equipe, e aí é um conjunto inteiro, não é só um jogador que precisa ser mais valorizado. Agora, os superestimados, temos aí, né, alguns atletas que acho que difícil, né? Coloca numa difícil. posição difícil, né? Me coloca numa posição difícil, mas não assim. Por exemplo, eu acho hoje, né, diante do que tem acontecido na liga, o time do Memphis Grizzlies, por exemplo, né, é um time que já chegou a ser líder da conferência há 2 temporadas, né, na temporada passada foi bem também, mas é um time que todo mundo gosta, que vai chegar, porque tem o Ja Morant, e está sendo super valorizada, e eu acho que a cada ano ela está caindo mais, ela está, né, tendo um decréscimo, vamos dizer assim, de resultado absurdo para uma equipe que já foi líder do Oeste, do super forte Oeste, né? Então, eu acho que super valorizaram, mas ela não está nesse patamar que a gente achou que poderia estar. Assim, Devin Booker, por exemplo, eu acho que ele está muito superestimado, ele não está vindo bem já também há 2 temporadas, sabe? Então, assim, tem alguns jogadores que a gente já jogou muito lá em cima, ou a franquia, como o Grizzlies, que a gente jogou lá em cima, que hoje em dia não estão dando tanto resultado assim. A gente teve na NBA House esse ano, né? E pode acompanhar de perto essa paixão que vem crescendo aqui no Brasil. Você mencionou do mercado da NBA aqui dentro, né? Você acredita que a liga ela tem prestado mais atenção nisso, a ponto de trazer jogos para cá de novo? Como a NFL vem fazendo, fez no ano passado, tá fazendo esse ano agora? Como é que tá essa movimentação? Então, eu acho que o Brasil como eu falei no início, né? Nós somos um grande mercado para a liga, nós somos um grande mercado para a NBA.
Eu acho que há interesse de ambas as partes, né? Eu não sou um porta-voz, eu trabalho com a NBA há quase uma década, mas especificamente com a NBA Brasil, né? Mas eu não sou um porta-voz, eu não tenho todas as informações necessárias, mas eu acho que é um interesse mútuo aí das partes, né? Tanto do escritório global da NBA em Nova York quanto do escritório brasileiro de identificar arenas ou pontos onde a gente possa desenvolver um jogo oficial da liga. Nós já tivemos jogos como Global Games, né? Orlando Magic, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, times que já jogaram aqui em um passado, vamos dizer, recente, mas que talvez por conta ainda da estrutura das arenas brasileiras, a gente não teve essa oportunidade. Mas acho que comercialmente seria excelente para os dois escritórios, vamos dizer assim, né? Recentemente você também acendeu bastante o debate basquete versus futebol, né, nas suas redes sociais. Por que você acha que ainda existe essa rixa de modalidades? Então, foram dois posts que eu fiz na última semana que eles também repercutiram muito, viralizaram muito eu fiz um react de dois vídeos, né? Um do Freud falando com o Patrick Maia, que tem o Chevette Talks, que é muito legal esse programa, é um programa de entretenimento que ele anda num carro com as pessoas fazendo perguntas, enfim. E aí tinha um corte específico dele falando com o Freud, né? Com o rapper Freud, que por sinal é meu amigo, a gente se conhece e tal. E aí o Freud e ele estavam discutindo sobre o que seria mais interessante para assistir, o futebol ou o basquete. E depois, logo em seguida, eu falei, cara, isso aqui repercutiu, mas eu quero ouvir ainda a opinião das pessoas. Achei um outro corte do Luizinho, né? Luiz Felipe Freitas, que é lá da Cazé TV, um narrador, um dos tops hoje em dia. Trabalhei com ele na TNT durante uma temporada inteira de NBA, falando com o Igor 3K, né, do Flow, dando crédito aqui, que são quatro, no caso, criadores de conteúdo aí muito legais. E aí, cara, o que pega, eu acho, porque assim, nós somos de fato o país do futebol, né? Assim, isso não tem comparação, a gente já sabe, isso já tem mais de uma década, não, mais de meio século a gente falando sobre isso. Então não tem comparação. E assim, o futebol é o maior esporte desse planeta. Não tem como uma outra modalidade querer se igualar à capacidade que o futebol tem. Só que aí existe a questão do olhar, né, da visão de quem gosta mais ou gosta menos, de comparar como foi falado no vídeo. Ah, mas no basquete você tem grandes jogadas a cada 24 segundos, né? No futebol você às vezes tem um jogo de, cara, 80 minutos sem nada acontecer. Só que aí nos últimos 10 o cara faz um gol e aí muda a história toda. Então a emoção, o que vale mais, né? Um jogo morno e um gol ao finalzinho, ou no basquete um jogo super emocionante, trocação de pontos o tempo inteiro e um buzzer beater no final, um arremesso para zerar o cronômetro. Então você tem que pesar essas proporções, é muito de gosto pessoal, né? Eu acho que tem um equilíbrio das duas falas. Um jogo morno de futebol, é chato de assistir. Real. Um jogo chato de basquete também é chato de assistir, apesar de ter muitos pontos, né? Então vai depender muito de que circunstância, de qual época da competição. Por exemplo, a NBA tem 82 jogos por equipe. Cada um joga 82 jogos na fase regular. A quantidade de jogos que os caras estão cansados, que os caras, não produziram muito, são grandes. São grandes, são altas a quantidade de jogos que não há um jogo perfeito. Mas o problema é que mesmo no jogo não perfeito, você tem um highlight muito legal, uma enterrada muito forte, uma bola de três no estouro de um cronômetro, você deixou o cara caído no chão. Então existem momentos que às vezes o futebol, num jogo de 90 minutos chato, não vai acontecer nada. É bem delicado. Eu acho que a gente está aí não é para brigar sobre esporte, mas para cada um poder falar bem do seu esporte e falar para o cara do futebol: vem assistir basquete que é legal, pô, olha isso aqui. E o cara do futebol: vem cá assistir o futebol porque também tem emoção. Acho que valeu a discussão. Foram dois posts que viralizaram bastante, mas que eu acho que é para a união do esporte. Nada impede também as pessoas elas gostarem de cada modalidade com suas questões particulares, né? Enfim, o debate não precisaria existir, mas ele tá aí, ele tá pegando fogo. Debate saudável. Debate saudável. Falando sobre você e a sua carreira, assim, qual você diria que foi a coisa mais surpreendente que você aprendeu trabalhando na comunicação esportiva?
talvez seja surpreendente por eu me colocar na categoria basquete, né? Apesar de eu poder falar sobre todos os esportes, né? Assistir todos os esportes. Eu trabalhei na Olimpíada passada e eu cobri canoagem, eu cobri vôlei de praia, vôlei de quadra, né? Ginástica. Pô, tava lá no dia que a Rebeca ganhou a medalha, eu que tava cobrindo esse evento. Então, assim, pô, eu falo e acabo acompanhando todos os esportes. Mas por me enquadrar na categoria basquete, o que foi muito surpreendente, o que eu tenho percebido, é que por que o basquete tem se tornado, ou a NBA tem se tornado uma paixão aqui no Brasil? Porque a gente está conseguindo despertar a emoção das pessoas. E o esporte é muita emoção, é muito emocional. As pessoas estão torcendo efetivamente para os times da NBA, sabe? Antigamente você assistia NBA nos anos 90 porque você queria ver o Michael Jordan, né? Ah, eu não torço para nenhum time, mas eu quero assistir o Michael Jordan. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas estão assistindo o jogo do Chicago Bulls. Às vezes, as pessoas estão assistindo o jogo do Cleveland Cavaliers. As pessoas pegaram esses times para elas e aí mexe no emocional. Quando você fala que o time é pior ou o time é melhor, a gente, dentro das nossas criações de conteúdo, né, provoca isso dentro das pessoas. Então, despertar o amor pelo esporte, a emoção pelo esporte é o que faz assim, crescer da forma que está crescendo hoje, principalmente a NBA. Então é isso, acho que a gente aprendeu a torcer para a NBA, torcer para os times da NBA. E isso está fazendo a gente decolar. E assim, para fechar, como atleta, como comunicador, o que que falta ainda realizar na sua lista de objetivos, de metas, algo assim que você ainda está no plano do sonho? Eu tenho um sonho e é muito claro para mim, para minha equipe que trabalha comigo, para algumas pessoas até de emissoras, de canais, e eu, enfim. Porque, assim, eu sou um cara, como eu falei aqui, um cara que acaba acompanhando todos os esportes. Eu sou um cara que me considero um multitask, vamos dizer assim. E eu quero muito abrir algumas portas, principalmente agora, né, que a gente tem essa capacidade gigante dos streamings, né, chegando de forma absurda, né, todo mundo tentando acompanhar alguns sucessos de canais que aconteceram nos últimos anos, enfim, mas que as pessoas consigam me enxergar também como esse cara que pode falar do entretenimento esportivo, não só do basquete, sabe, assim, da NBA. É claro que, pô, me dá. Eu quero continuar sendo o cara da NBA, o cara que as pessoas me enxergam. Pô, aquele cara da NBA, o Fê da NBA. Eu tenho um orgulho quando eu vejo isso. Te acompanho lá no Central do Basquete, te acompanho na NBA. Orgulho máximo. Só que eu tenho um sonho ainda de trabalhar com o entretenimento esportivo de uma forma geral. Falar um pouco sobre todos os esportes, apresentar um programa dentro de um streaming ou dentro da TV. Isso é um sonho muito claro que eu não nego para ninguém. Que apesar de estar, né, bem feliz da forma dos conteúdos que eu tenho criado, dos lugares que eu estou inserido, né, com o meu próprio canal no YouTube, que é o Central do Basquete, eu vejo bastante possibilidade e eu tenho muito interesse em trabalhar com a comunicação esportiva em grandes veículos de comunicação. É isso, Fer. Muito obrigada por disponibilizar esse tempinho aqui para conversar com a gente. Sucesso aí na caminhada, viu? Obrigado, valeu pela oportunidade. Sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês do Sport Buzz. A gente já se falou outras vezes e sempre foi muito legal. Sucesso e vamos para frente fazer mais coisas juntos.